Bom dia aos amados irmãos e irmãs. Já me referi lá em cima, quando estávamos falando na Escola Bíblica Dominical, que desde ontem nós estamos sendo alvo da gentil acolhida, hospitalidade da igreja, submetidos a uma dieta de engorda pelo reverendo Claudinei, pelo Samir e sua família. Vocês precisavam ver o café da manhã que eles prepararam hoje, sem falar no churrasco de ontem à noite. Então estamos sendo muito bem cuidados, somos gratos pela hospitalidade e também somos gratos porque estamos voltando aqui a esta igreja de onde já tivemos a oportunidade de participar em 2009, já faz bastante tempo, mas já estivemos aqui visitando. Muito nos alegra podermos estar aqui nesta manhã, cultuando ao nosso Deus, indo até a sua palavra, examinando o que ela tem a dizer para a nossa instrução, para que possamos ser um povo bem habilitado na proclamação do reino de Deus. O nosso texto que vamos abordar nesta manhã se encontra em Gênesis capítulo 22, versículos 1 a 14. Gênesis capítulo 22, versículos 1 a 14. Eu vou ler aqui na Nova Almeida atualizada, mas há pouca mudança daquilo que nós temos familiaridade, que é com a Almeida Revista Atualizada, ou mesmo com a corrigida, a essência do que tem que ser lido, visto, ensinado e aprendido está aqui. O nosso tema é o crente na hora do aperto. O crente na hora do aperto. E o que nós vamos ver é o incidente de Abraão em Moriá. Isso vai ficando mais claro, o relacionamento desse incidente com o texto nosso, na medida que nós formos fazendo a exposição dele. E diz assim a palavra de Deus, eu vou ler aqui, da Nova Almeida Atualizada, diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o, ali em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto, foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. Depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto, a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo, a faca, ou cutelo, e assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, deitou-o no altar em cima da lenha e, estendendo a mão, pegou a faca, o cutelo, para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho.
E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Vamos orar. Senhor, acabamos de ler a Tua palavra, aplica ela agora aos nossos corações e mentes. Faz com que possamos não somente compreender bem o texto, mas verificar as aplicações e as lições que Tu tens para nós nesta manhã. Em nome de Jesus, nós te suplicamos. Amém. Comecemos, irmãos e irmãs, com uma rápida introdução aqui e também fazendo um exame mais acurado do panorama desse texto. Eu disse que o nosso tema é o crente na hora do aperto. E certamente situações de aperto na vida das pessoas não são novidade para ninguém. E os cristãos não estão imunes a esses apertos. Na realidade, nós temos nos dias de hoje pregadores que proclamam uma vida de prosperidade, uma vida de ausência de problemas aos crentes, e esses fazem um desserviço à verdade e não refletem o ensinamento do próprio Cristo, que disse: no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Lemos isso em João, capítulo 16, versículo 33. E lógico que uma situação de ausência de aperto, de problemas, não se harmoniza com a experiência de tantos outros servos de Deus, cujos relatos nós lemos nas próprias Escrituras Sagradas. Os tempos são difíceis, as situações de aperto são as mais variadas possíveis, as mais diversas. Desemprego, dificuldades econômicas várias, violência ao nosso redor, enfermidades, até mortes em nossa família. E experimentamos isso de uma forma muito intensa em meio a uma pandemia que parecia ter vindo para ficar. Fomos salvos pela graça e misericórdia de Deus. Os conselhos, sempre nas ocasiões de aperto, os conselhos de pessoas mais próximas, de irmãos, eles se multiplicam e dizem que nós temos que confiar em Deus, temos que obedecer a sua palavra, temos que seguir os seus caminhos. Mas como é que nós fazemos isso? Essa é a grande questão. Todas essas situações de aperto, elas são situações de aprendizado. O próprio Salmo 119, versículo 71, diz assim: foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. E Deus sempre tem os seus propósitos. Entre esses, o propósito de nos qualificar para sermos consoladores de outros que passam por aperto. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 14, diz: é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós recebemos, nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. E no caminhar dessa vida, na peregrinação na qual nós estamos nos envolvidos, nós ansiamos por um tempo, por um lugar onde já não existirá mais morte, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, como temos a promessa em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. É ali que nós vamos ter todas as lágrimas dos nossos olhos enxugadas. Isso é, no estado eterno dos servos de Deus, sem pecado na presença do nosso Deus, nos novos céus e na nova terra. É verdade que muitas das tribulações, dos apertos, das situações que nós sofremos não são resultado direto do pecado,
mas todas elas estão direta ou indiretamente ligadas a ele. Nesse incidente que nós lemos na vida de Abraão, o seu aperto, tendo que levar o seu próprio filho para sacrificar, é um desses exemplos de conexão indireta com o pecado. Porque Deus está usando esse incidente para ensinar a ele e para nos ensinar pontos cruciais do seu plano de salvação para lidar com o pecado, como nós vamos ver. E quando enxergamos a fé de Abraão nesse texto que nós lemos aqui, nós não temos outra opção a não ser nos maravilharmos com ela. Temos que aprender a visualizar os nossos problemas dentro da realidade de um mundo que é soberanamente governado por Deus, aprendendo a confiar cada dia mais naquele que é o autor da nossa salvação. Isso ocorreu na vida de diversos servos e servas de Deus que eles experimentaram sim situações de aperto. Temos que aprender a aplicar essa realidade da confiança total em Deus nas nossas situações cotidianas, no dia a dia das nossas vidas, e assim poderemos verificar e experimentar também a infinita sabedoria de Deus, rendendo-nos aos seus propósitos, por maior que sejam as ocasiões de angústia que tenhamos de atravessar. Lembremos sempre, Deus reina soberanamente. Descansemos nele. Mas vamos examinar aqui o nosso texto e o seu contexto também. É interessante que o relato que nós lemos começa logo no versículo 1 dizendo assim: depois dessas coisas. Que coisas? Depois dessas coisas. Isso liga o texto a incidentes prévios que foram descritos e registrados na palavra de Deus. Os capítulos anteriores registram que Abraão havia sido chamado, isso está lá no capítulo 12, né? Ele recebeu grandes promessas de Deus. Ele se separa de Ló, Deus lhe dá a posse de um território enorme, no capítulo 13, ele se envolve com a batalha para a libertação de Ló e adora a Deus, no capítulo 14. Deus formaliza a aliança com Abraão, capítulo 15. Ele fica impaciente com a falta de um herdeiro e procura seus próprios caminhos e aí gera a Ismael, capítulo 16. Ele tem a aliança reforçada por Deus, porque se o homem falha, Deus não falha e não muda. E essa aliança é reforçada pelo símbolo da circuncisão, que é comandada a ele lá no capítulo 17. Abraão testemunha a destruição de Sodoma e Gomorra, que representam o pecado concretizado, exteriorizado em níveis inimagináveis aqui. E nos capítulos 18 e 19 nós vemos o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Abraão, parece até que ele era brasileiro, ele tenta dar um jeitinho para proteger sua mulher em terra estranha, mas é protegido por Deus lá no capítulo 20. E finalmente ele vê a promessa de um herdeiro, aquele herdeiro que ele tanto ansiava, ele vem. Lá no capítulo 21, temos o nascimento de Isaque. O verso 1, ele nos mostra também que o que vamos ler é uma prova a qual Deus submeteu a Abraão. E indica que foi Deus que tomou a iniciativa e chamou Abraão, e Abraão se apresentou de pronto. Eis-me aqui. Depois dessas coisas, diz o versículo 1, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e esse lhe respondeu: eis-me aqui.
respondeu de pronto. Em um verso, que é o versículo 2, aqui, a prova é descrita em seus detalhes essenciais. Isaque, que é amado por Abraão, deve ser levado até a terra de Moriá para ser sacrificado. Moriá era uma região montanhosa, onde mais tarde nós teríamos ali naquele local Jerusalém sendo construída, e onde Salomão iria construir um templo. Nós lemos isso lá em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Os versos seguintes, o verso 3 até o versículo 6, trazem os detalhes dessa viagem que durou 3 dias. A distância é mais ou menos 80 quilômetros, mais ou menos de São Paulo a Campinas, né? Um pouquinho menos talvez, e durou 3 dias, eles iam andando, caminhando. Os versículos 7 e 8, eles relatam o incômodo questionamento de Isaque a seu pai. Pai, onde é que está o cordeiro para o holocausto, para esse sacrifício? Mas temos a sábia e a confiante resposta de Abraão: Deus proverá. Os versos 9 e 10, eles descrevem a construção do altar, a firme disposição de cumprir aquilo que Deus lhe havia comandado exatamente, e que levava, até onde Abraão sabia, a imolar, a sacrificar o seu filho amado. E o que é que ocorre? Ele é interrompido pelo anjo do Senhor, que suspende aquilo que está prestes a acontecer. Nós lemos isso nos versículos 11 e 12. E ali nós lemos que Abraão já cumpriu os passos da prova. Nós lemos: você não me negou o seu filho, o seu único filho. Essa expressão, anjo do Senhor, nós sabemos que no Antigo Testamento é uma referência a Cristo, segunda pessoa da Trindade. Note, no capítulo 16, 7 a 13, tu és Deus que vê. A identificação que Abraão faz de Deus nesse próprio trecho com o anjo do Senhor. E é o anjo do Senhor que fala a Abraão. Mas ele diz: agora sei, você não me negou. São palavras que somente poderiam proceder de Deus. O anjo do Senhor diz: você não me negou. Então é Deus que está falando a ele. É Cristo. É aquele que se comunica conosco, é aquele que se comunicava com Abraão, é aquele que é a ligação, é aquele que retrata e concretiza o amor de Deus, a presença de Deus no nosso meio. É Emanuel, Deus conosco, é Cristo Jesus, nosso Senhor. E finalmente, nos versículos 13 e 14, nós temos a providência divina de um cordeiro para o sacrifício, e Abraão colocando nome naquele lugar. O Senhor proverá. No original, Jeová Jiré. Como complemento, nos versos seguintes, até o versículo 18, o anjo do Senhor reafirma o que já havia dito sobre a fé de Abraão e confirma as promessas anteriormente que tinham sido feitas a ele. Irmãos e irmãs, certamente esse aperto que sofreu Abraão aqui, ele foi maior, eu não tenho dúvidas, de que qualquer aperto que nós possamos sofrer. Vejam, ele foi comandado pelo próprio Deus a sacrificar o seu próprio filho. E qual foi a reação dele nessa circunstância? Qual foi o propósito de Deus em colocá-lo em tal situação? Como é que ele foi sustentado pelo próprio Deus nos momentos de dificuldade e quando o futuro dele parecia tão sombrio? Como é que outros servos de Deus reagiram a situações de aperto? São essas perguntas que a gente quer tentar ver as respostas aqui na palavra de Deus. Como é que foi esse aperto de Abraão em Moriá? Como é que ele se saiu dele?
o que podemos aprender com o incidente. O nosso texto aqui, Gênesis 22, de 1 a 14, ele relata, se vocês prestarem atenção, eles relatam não apenas um aperto, não apenas uma situação de aperto, mas um de diversos apertos pelos quais passou Abraão aqui. Primeiro aperto que ele passou, o aperto da surpresa e da incerteza. Falar com Deus, ou mais especificamente, ouvir a palavra de Deus de forma tão audível, tão clara, tão direta, deve ter surpreendido Abraão, como ocorreu com diversos servos de Deus, como Jó, Moisés, Gideão e outros. Mas o aperto aqui não vem por ouvir a palavra de Deus, mas pelo conteúdo direto da mensagem. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e sacrifica-o. Nós aprendemos aqui com a presteza de Abraão. Eis-me aqui. Mas o que deve ter passado por sua cabeça, o que deve ter apertado o seu coração, ele tem que ir para um lugar distante, um lugar que ele não sabe a localização exata. Deus diz que depois vai dizer a ele. Para esse local, vai ter que levar seu filho amado, seu único filho. Note que ele sai de madrugada. Deve ter passado várias horas preparando a viagem. Será que ele não pensou em perguntar a Deus, se é isso mesmo, Deus, que você está me ordenando? Será que eu não entendi mal? Mas ele não questiona Deus. Entendendo perfeitamente o que Deus lhe havia falado, mesmo sentindo o coração apertado, ele seguiu aquilo que lhe foi comandado, mesmo sem entender o propósito por trás do comando. Irmãos e irmãs, nós deveríamos aprender com Abraão a apreciar a palavra do Senhor. Em nossos dias nós temos a palavra completa, objetiva, escriturada, mas quantas vezes nós questionamos ou ignoramos o que ele nos comanda, e mesmo quando nós estamos numa situação de aperto, nós procuramos outras soluções, ou então entramos em desespero, em vez de descansar na soberania de Deus e em sua sabedoria. É Ele que nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu decreto. Temos a palavra dele aqui, registrada para nossa instrução. Abraão confiou naquilo que ele ouviu de Deus. Aqui temos o que Deus quer que nós venhamos a ouvir dele. Mas quantas vezes nós não ignoramos ou vamos contra aquilo que está aqui na nossa frente para ser cumprido. Então, o primeiro aperto que ele passou foi esse aperto da surpresa e da incerteza. Nem para onde ele ia, ele sabia. O segundo aperto que ele sofre é o aperto da jornada. Essa situação de desconforto ali, de inquietação, não ia cessar na cabeça, na mente, no coração, na vida de Abraão, apenas com os preparativos. A viagem era longa, 3 dias. 3 dias para percorrer um percurso tortuoso. Um percurso que atravessava montanhas e vales. Será que durante todo esse tempo que ele está lá caminhando, Abraão não estava pensando no que ele estava prestes a fazer? E possivelmente a incerteza invadia o seu coração. Como Deus vai cumprir sua promessa para comigo e para com minha descendência, se meu único filho amado será imolado por minhas mãos? De certa forma, Abraão, ele estava envolvido em uma jornada solitária, mesmo que ele estivesse sendo aqui acompanhado por 2 servos.
esses servos não iam nem entender a situação, nem o aperto que ele estava atravessando. Não poderiam confortá-lo, não poderiam esclarecê-lo. Na realidade, quando ele avistou o destino, ele disse aos servos: fica aqui. Prosseguiu apenas com Isaque. Mas na palavra proferida àqueles servos, nós já vislumbramos aqui a fé inabalável de Abraão. Ele diz que ele vai retornar com o filho dele. Voltaremos, no plural, para junto de vocês. Voltaremos. Mas para agravar a situação, Isaque vai observando que o pai carrega os materiais, os elementos necessários ao sacrifício, e ele pergunta: onde está o cordeiro? Firme na fé que o sustentara durante esse percurso longo, Abraão, ele não se abala na sua determinação de seguir a Deus, e ele responde: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho, lá no versículo 7. E é essa fé que sustenta Abraão no aperto da circunstância e que inscreve o seu nome na galeria dos heróis da fé que nós lemos lá em Hebreus capítulo 11, versículos 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Abraão não tinha certeza como é que ia ocorrer o livramento, mas uma coisa ele tinha certeza: que o livramento ocorreria. Irmãos e irmãs, a nossa jornada nessa vida é longa, é incerta também, mas temos a fé. Se somos povo de Deus, servos de Deus, temos a fé. Uma fé que vem de Deus, uma fé que serve para que nós sejamos sustentado nas ocasiões de aperto. Então nós dissemos que os apertos de Abraão foram vários aqui: o aperto da surpresa, da incerteza, o aperto da jornada, aquela longa jornada, e aqui nós temos o aperto da ética aparente. O aperto da ética aparente. O que seria isso? Ora, é bastante provável que Abraão tenha se questionado se o que estava para fazer era uma coisa eticamente certa. Será que isso é certo? Afinal de contas, vocês já pensaram que dentre o povo de Deus ali, dentre os servos de Deus, não havia precedente nenhum para sacrifícios humanos? Isso era coisa do paganismo ali. Isso era uma característica das nações e civilizações que não tinham a Deus. Isso é característica daquelas civilizações que sacrificavam até criancinhas, bebês recém-nascidos, para supostamente apaziguar deuses falsos. E Abraão, por sua vez, sabia que Deus é justo, é santo, que Deus está sempre certo. Certamente ele ficou sem entender essa situação, mas mesmo sem entender, ele se rende às determinações de Deus. Que lição para nós isso? Muitas vezes, mesmo vendo evidências trazidas pela palavra de Deus, nós abrigamos pontos de vista que são teologicamente ou eticamente equivocados. E sabe qual é a base? Eu acho que isso não pode ser assim, eu acho que não deve ser assim, eu sinto que não deve ser assim, simplesmente porque achamos que não pode ser assim. E isso quando a gente não chega ao ponto de classificar Deus como injusto,
ou de quando nós exaltamos a suposta liberdade humana acima da soberania divina. Irmãos, nós não temos conhecimento exaustivo que esgota aquilo que acontece na história, nem do que passou, nem do que virá. Nós não sabemos os propósitos de Deus. Abraão também não sabia, mas ele caminhava em fé, vivendo, como diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, de fé em fé. Mas que final glorioso esperava esse servo de Deus. Seu filho é colocado em cima do altar lá, para ser sacrificado. Não há registro, aqui nós não lemos um registro na Bíblia, na palavra de Deus, que Isaac foi esperneando, protestando. Nem indicação de que isso aqui era um teatro. Abraão estava fazendo uma cena aqui. Abraão, ele vai fazer aquilo que Deus mandou. Ele toma a faca, um cutelo, em outras traduções. Uma espécie, sabe o que é um cutelo? É uma espécie de pequeno machado afiado, como aqueles que tem para descascar coco, né? E levanta a mão para cumprir o que Deus lhe pedira. E então ele é impedido pelo anjo do Senhor. Não somente isso, mas aí ele se volta e o que é que ele vê lá? Um cordeiro. Um cordeiro. Um cordeiro que está preso pelos chifres em um arbusto. Alguns diriam, que coincidência, não, que providência. Esse cordeiro deve ser sacrificado no lugar de Isaque. Imagine a alegria, o alívio de Abraão. E é assim que nós nos sentimos quando conseguimos colocar os nossos apertos nas mãos de Deus, confiamos nele e testemunhamos o livramento que vem dele. Diversos apertos na vida de Abraão, mas não foi só com Abraão. Eu disse que vários servos na palavra de Deus sofreram ocasiões de aperto. A Bíblia relata vários outros incidentes de aperto vividos por servos de Deus e até pelo próprio Jesus. A maioria desses conectados diretamente com o pecado que entrou no mundo. É o pecado que traz fome, morte, perda de entes queridos, enfermidades ou pecados explicitamente cometidos por pessoas, perseguições, situações à beira da morte, sequestros, injustiça, crueldade, agressões. A lista é interminável. Mas temos na palavra de Deus tantas pessoas a nos lembrar. Noemi, lá no livro de Ruth, lemos sobre a tragédia que se abateu sobre essa mulher. Além de ter de fugir de uma situação de fome e carência, ela perde o marido e perde seus 2 filhos. O texto diz assim: assim ela ficou sozinha, sem 2 filhos e sem o marido. Somente as 2 noras ficaram com ela. E depois somente uma delas, a Ruth. Na pandemia que nós atravessamos, quantos relatos nós não ouvimos? Ou poderíamos talvez até apresentar os nossos relatos também, do aperto gerado pela perda de entes queridos. Noemi apoiou-se no Deus de Israel e realmente Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46, versículo 1. Davi também nos vem à mente. Dentre as diversas dificuldades que Davi atravessou, temos a perseguição continuada que foi promovida pelo rei Saul, por puro ciúme, inveja, medo de perder o trono. Em 1 Samuel capítulo 22, nós lemos como ele teve de se esconder numa caverna, a caverna de Adulão, para fugir à ira do rei. E no verso 2 desse capítulo, o texto nos ensina que não era somente Davi que sofria o aperto, mas uns 400 homens que estavam junto com ele. O que nos espanta é a descrição desses homens. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em
dificuldade. 400 homens que estavam em dificuldade. A Almeida Revista Atualizada diz aperto, aperto mesmo. Os que tinham dúvidas, diz o texto, e todos os amargurados de espírito. Parece uma descrição das dificuldades encontradas em nossos dias, não é? Às vezes Deus quer que olhemos ao nosso redor, porque parece às vezes que o aperto é só nosso, que somos os únicos a experimentar tribulação, mas essa é a situação de um mundo caído em pecado. Por isso Paulo ensina: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. E esse verso pode ser traduzido também da seguinte maneira: não sobreveio a vocês nenhuma provação que não seja comum aos homens, que outras pessoas não tenham experimentado, indicando para nós que nós não somos, às vezes, um caso específico, mas nós compartilhamos as agruras dessa vida com outras pessoas. Sabe o que é que isso faz? Isso coloca a perspectiva correta nos nossos apertos, nas nossas tribulações, quando a gente vê que tantas outras pessoas sofrem não somente tribulações iguais, mas muitas vezes bem piores do que as nossas. Ezequias, segundo Reis capítulo 20, nós lemos que Ezequias, o texto diz, adoeceu de uma enfermidade mortal. Há uma consciência grande nos nossos dias, pelo próprio avanço da medicina, consegue detectar precisamente qual é a enfermidade, e muitas vezes anos antes do que era possível em décadas anteriores. Mas isso vem como um choque. Nós não sabemos qual era a sua enfermidade, mas ele foi avisado, orou a Deus. O texto diz que Ezequias chorou amargamente. E Deus foi servido lhe conceder mais 15 anos de vida. Com todos os avanços, da ciência nos nossos dias, existem enfermidades mortais. Muitos de nós têm o aperto de conviver com essas enfermidades, quer seja no nosso próprio corpo ou de familiares sob os nossos cuidados. Mas nós não temos controle sobre isso. A nossa vida é como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Pode ser a enfermidade que vem a ceifar nossa vida, pode ser um acidente que leva a vida repentinamente. O crente, na hora do aperto, ele não se revolta. Deve buscar mais ainda a Deus, como fez Ezequias. Jeremias atravessou inúmeras dificuldades em sua vida, mas uma delas nos lembra aquelas pessoas que nos dias de hoje são sequestradas, colocadas em fossos, em buracos, ou em locais cheios de sujeira, além de espancadas pelos violentos da terra, que não têm nenhum temor de Deus. Nós vemos lá em Jeremias capítulo 38, no verso 6, pegaram Jeremias, lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que ficava no pátio da guarda. Desceram Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, apenas lama, e Jeremias se atolou na lama. Jeremias terminou sendo livre daquele aperto, foi içado do poço, mas ficou em prisão no palácio do rei até a sua morte. Nos dias de hoje, anúncios de violências, assaltos, latrocínios são veiculados todos os dias pelos meios de comunicação. Que Deus permita que nós não venhamos a sofrer nas mãos de malfeitores, mas lembremos-nos que Deus é contra, diz o texto aqui no Salmo 35, contra o que oprime e extorque. Salmo 35, 10 diz: todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é semelhante a ti? Pois livras o aflito daquele que é mais forte do que ele, livras o pobre e o necessitado daquele que os exploram. Paulo passou por muitos apertos em sua vida.
Ele nos diz que uma das coisas que o impelia a se expor a perigos a toda hora, lá em 1 Coríntios 15, era a certeza da ressurreição. Mas seus sofrimentos causados pela perseguição à fé cristã, esses sofrimentos, eles foram intensos, foram reais, foram dolorosos. Como é que ele resistia? Isso ele nos diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 8 e 9, temos: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Os apertos são reais, mas somos sustentados pela graça, poder e propósito de Deus, que é mais poderoso do que qualquer um que provoque esses apertos em nossas vidas. Os nossos apertos nessa vida, então, o que é que Deus requer de nós? Tanto pela Bíblia como pela própria experiência, sabemos que vivemos nesse mundo tenebroso, onde existe violência física e violência psicológica também. Assédios morais, sexuais, dificuldades financeiras inesperadas ou crônicas, dificuldades extremas, problemas de saúde, enfermidades localizadas ou globais que podem levar à morte, ou situações intensas de pressão para nós tomarmos decisões quando nós não temos o conhecimento de todos os aspectos de uma questão. Às vezes o aperto vem em forma de pressão sobre os crentes na própria família deles, ou no trabalho em oposição à nossa crença. Às vezes, crentes sinceros dizem: não aguento mais. Isso um rapaz cristão me expressando sua frustração no trabalho dele. Tudo era hostilidade ao seu redor. O ambiente era depravado, as conversações, brincadeiras chocavam todos os seus princípios religiosos, o testemunho dele era ridicularizado, os chefes eram imorais, as tarefas eram enfadonhas, não lhe traziam nenhum prazer. Parece que Deus muitas vezes nos testa e nos faz trabalhar em ambientes hostis, nos quais a nossa atitude e palavras parecem ter muito pouco efeito salutar. Mas o salmista parece ter atravessado uma situação semelhante, descrita lá no Salmo 120. Esse é o primeiro daqueles 15 salmos conhecidos como cânticos de romagem ou de peregrinação, ou como cântico dos degraus, vai do 120 ao 134. Eles eram provavelmente cantados pelos peregrinos que se dirigiam a Jerusalém. Expressam situações de vida, de dificuldades, de anseio, súplicas de proteção perante os perigos da jornada, brados de alegria perante a proximidade da casa do Senhor, reflexões sobre lar, sobre a libertação de problemas, sobre a união e paz que procedem de Deus sobre o seu povo. Mas nesse primeiro Salmo 120, no versículo 1, ele pede livramento da angústia. Ele parte da certeza de que Deus é o Deus que ouve a nossa oração. Lábios mentirosos e língua enganadora afligem a vida do salmista. Ele diz isso no versículo 2. E a nossa também, em tantas ocasiões. Ele se considerava um peregrino, como nós deveríamos nos considerar peregrinos, no versículo 5. E ele diz que ele convive há um longo tempo com pessoas que odeiam a paz, no versículo 6. O salmista diz que mesmo quando ele expressa palavras de paz, aqueles com quem ele convive teimam pela guerra, no versículo 7. Se você se identifica com essa situação, se não pode mais esperar por um local mais tranquilo, pacífico, sereno, lembre-se que a nossa jornada aqui nesse mundo é difícil mesmo, é penosa, é hostil,
É uma peregrinação que tem rumo, direcionamento certo. Deus é o nosso guia e protetor. Ele nos leva até uma habitação segura, onde habita a paz. Temos que confiar nele. Mas será que eu me esqueci dos sofrimentos de Jesus, do aperto de Jesus? Não. Já concluindo com esses pensamentos, nós não nos esquecemos de que Jesus sofreu o aperto maior. É claro que nós não esquecemos dos sofrimentos físicos de Jesus Cristo, mas ele viveu sua hora de aperto, mesmo antes do sofrimento físico da sua morte. O aperto foi tão real que leva ele a exclamar: meu Pai, se é possível, que passe de mim esse cálice, lá em Mateus 26, 39. Mas não nos esqueçamos do complemento dessa oração dele. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Acima de tudo estava a obediência, submissão ao Pai, como nosso exemplo supremo. Em nossas ocasiões de aperto, nós temos de nos lembrar de Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, irmãos e irmãs, avaliando o aperto de Abraão em Moriá, e enxergando aquela situação que nós temos com a vantagem da história, nós vemos agora a história completa, e com essa vantagem, e com todo da revelação bíblica, nós podemos ver que esse texto lá, que relata a experiência de Abraão, é o que mais diretamente ensina sobre o sacrifício de Cristo Jesus. São muitos os paralelos e as referências a Cristo imolado na cruz do Calvário, os simbolismos contidos nesse texto. Veja, primeiro o Monte Moriá seria o local onde Jerusalém seria construída e onde Salomão ergueria o templo, a igreja chamada da Jerusalém espiritual. Segunda forma de Deus se referir a Isaque: pegue seu filho, seu único filho. Isso nos remete ao Filho unigênito de Deus Pai, único em sua pessoa. Terceiro, o amor do Pai pelo Filho aqui. Deus diz ao Filho a quem você ama, prefigurando o amor do Pai Celestial por seu único Filho. O desprendimento de Abraão, com a disposição de obedecer a Deus, e de Isaque, sendo obediente em tudo, como Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quinto, o sacrifício do substituto de Isaque. Ele não morreu, mas um cordeiro morreu em seu lugar, como Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. A pergunta de Isaque: onde está o cordeiro? Sabe quem responde ela? É João Batista. Lá em João capítulo 1, 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certamente Deus tinha um propósito todo especial em fazer com que Abraão passasse por esse aperto. E a pergunta é: temos essa fé na hora do aperto? Temos essa fé de confiar nele, ao ponto em que nós exclamamos: Deus proverá? Vamos orar? Senhor, nós pedimos que Tu nos dês força para suportar as situações de aperto e dificuldades, as pressões da impiedade, as hostilidades dessa vida, Senhor. Suplicamos que Tu possas manter-nos firmes e confiantes no Teu amor e na Tua proteção para conosco. Dá-nos paz, Senhor, e segurança. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.